O V máximo vai ser o quê? Diga-me. Se eu sei que este valor é 2,39, o V máximo vai ser quanto? 1 sobre 2,39, ok? E aqui, se o valor menos 1 sobre KM é isto, o KM é quanto? Menos 1 sobre quanto? Menos 0,45, ok? Isto está a ser igual a qualquer coisa. Sim? Certeza? Parâmetro cinético, não atividade. Posso apagar? Vamos mudar o professor e passar para as aulas teóricas? Sim. Ok. Então, bem se lembram, praticamente a última coisa de que falámos no sábado, a nossa maratona de sábado, foi este conceito do pool de aminoácidos. O que é que dissemos que era o pool de aminoácidos? Dissemos que é um conjunto de aminoácidos que está sempre a mudar. Portanto, temos aqui um número de moléculas que nunca é definido e que, acima de tudo, e isso é que é importante aqui reter, não está propriamente armazenado em lado nenhum do corpo. Portanto, há um fluxo constante de aminoácidos que estão a chegar às células e de aminoácidos que estão a ser consumidos. Ok? Então, os aminoácidos que existem num determinado momento são os aminoácidos do pool de aminoácidos que estão sempre disponíveis para serem consumidos ou que podem ir aumentando à medida que nós temos processos que contribuem para aumentar esse pool de aminoácidos. Então, vimos que os processos que estão indicados em cima são a alimentação em primeiro lugar, a degradação das proteínas dos tecidos e a síntese endógena, portanto, a nossa capacidade de produzir pelo menos alguns dos 20 aminoácidos, contribuem para esse pool de aminoácidos. O que é que nós fazemos com eles? O que nós fazemos com eles é síntese proteica, seja ela para a renovação dos tecidos, ou seja, porque precisamos de uma outra proteína para outra coisa qualquer. Vamos poder usar, se necessário, em vias catabólicas, porque a partir dos aminoácidos também já temos essa ideia, mas vamos aprofundar a seguir. Nós podemos obter ou produzir outras moléculas que são intermediárias de outras vias metabólicas, nomeadamente ter glucose, que pode ser oxidada ou pode ser armazenada. Podemos produzir corpustónios, podemos produzir ácidos graxos. E, obviamente, podemos oxidar também para produzir energia. E dissemos também que outra coisa em que os aminoácidos que estão disponíveis são utilizados é na síntese de outros compostos azotados. Temos, por exemplo, as bases azotadas, os nucleótidos, o grupo M da hemoglobina ou qualquer outra molécula que tenha azoto na sua composição. Então, basicamente, aqui a grande diferença é que, ao contrário do que acontece com a glucose e do que acontece com os triglicéridos que nós temos armazenados em locais bem definidos do nosso corpo, no caso dos aminoácidos isso não acontece. Ok? Alguma questão? Então, exatamente aquilo que nós vamos ver, vamos focar em poucos detalhes, porque hoje é fim de festa e, portanto, já não temos tempo para muito mais, mas vamos falar daquelas duas reações que estão aqui escritas a vermelho, que são a transaminação e a desaminação oxidativa, que eu gostava muito que vocês ficassem com essas ideias bem arrumadas e que não confundissem uma coisa com outra. Então, vamos começar pela transaminação e para falar de transaminação eu quero introduzir aqui um conceito que preciso que vocês interiorizem e compreendam. Nós temos falado muito de aminoácidos. Se vocês forem lá atrás, quando falamos de aminoácidos pela primeira vez, aquilo que nós vimos é que os aminoácidos são uma molécula que tem dois grupos funcionais muito bem identificados e que se traduzem exatamente no nome que a molécula tem. Nós temos lá o grupo amina e temos lá o grupo ácido carboxílico. Então, aminoácido, não é? Ok, o que nós temos agora aqui é a referência a outra molécula, a outro tipo de moléculas
que tem também dois grupos funcionais muito bem definidos. Tem também um grupo ácido carboxílico, tal e qual como os aminoácidos, e tem um grupo carbonilo. C-O é um grupo carbonilo, com uma particularidade. O que é que nós sabemos sobre o grupo carbonilo? Que quando está na extremidade das moléculas se chama grupo aldeído, e quando não está na extremidade das moléculas se chama grupo cetona. Ok, então neste caso estas moléculas vão ter sempre um grupo cetona, e daí que se chamem cetoácidos. O que é que aparece ali? Alfa-cetoácidos, porque nós sabemos que também os nossos aminoácidos são alfa-aminoácidos. Ou seja, o que isso quer dizer é que os dois grupos funcionais estão ligados ao mesmo átomo de carbono, ok? Agora, mais interessante ainda, e é isso que vocês precisam agora de acompanhar aqui o raciocínio, é que quando eu tenho um aminoácido qualquer, isto é válido para qualquer aminoácido, e vou tirar o grupo amina, aqui representado a vermelho, o que vai acontecer é que vai ficar uma molécula que onde estava o grupo amina fica com o grupo cetona, ok? Então, todos os aminoácidos têm um alfa-cetoácido correspondente. O que é que eu quero dizer com correspondente? É que a molécula é toda igual, só que deixou de lá estar o grupo amina e passou a estar um grupo carbonilo, um grupo cetona, ok? Não. Qual é a dúvida? Nunca posso repetir. Diga, qual é a dúvida? Não estou a fazer ditado, Silvia, estou a... Não posso... Não, sim, é. Então, aminoácidos sabemos o que é. Sim. Tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Eu só, o que eu não entendi foi quando você falou de todo aminoácido. Todos os aminoácidos têm um alfa-cetoácido correspondente. Ou seja, a molécula é toda igual. O que muda é que em vez de ter um grupo amina ligado ao carbono alfa, passa a ter um grupo cetona. Ok? Isto está claro para toda a gente? Então vamos reparar o que acontece aqui. O glutamato, que é um aminoácido particularmente importante no metabolismo dos aminoácidos, tem o seu grupo amina, aqui assinalado a vermelho, exatamente para realçar aquilo que nós queremos ver nesta reação de transaminação, tem o seu grupo ácido carboxílico, tem aqui o prótonzinho do costume ligado ao carbono alfa e depois tem a sua cadeia lateral. E sabemos que aquilo que difere nos 20 aminoácidos é o facto de cada um deles ter uma cadeia lateral diferente. Certo? Muito bem. Então reparem o que é que acontece. Eu agora tenho aqui um alfa-cetoácido qualquer, não sei qual é. E porquê que eu não sei qual é? Porque tenho aqui um R, que se lembram são as cadeias laterais, quer dos aminoácidos, quer, estamos a ver agora, dos cetoácidos. Certo? Então eu não sei qual é aquele, mas é um qualquer correspondente a um qualquer aminoácido, bom, que eu posso adivinhar, não há de ser glutamato, não vou usar glutamato para produzir glutamato, que parece um bocadinho despropositado, verdade? Então reparem o que é que acontece nesta reação. O glutamato, que era glutamato, permitiu a transferência do seu grupo amina para o cetoácido. Com o que é que eu fiquei? Fiquei com um aminoácido, que continua a não saber qual é, porque continua a não saber o que é que está na cadeia lateral, que agora tem aqui o grupo amina, onde estava antes o grupo cetona. Ok? Então, este cetoácido que eu tenho aqui, que é reagente, ou que é substrato destas enzimas que catalisam as transaminações, não tinha grupo amina e passou a ter. Verdade? Ou seja, o cetoácido deu origem a um aminoácido. A um qualquer, não. Aquele aminoácido que se forma é o aminoácido que tem esta cadeia lateral que o alfa-cetoácido tinha. O que é que acontece então ao glutamato que perdeu o seu grupo amina? Dá origem a um alfa-cetoácido. Neste caso, como eu sei exatamente qual é que é o aminoácido, é o glutamato. O alfa-cetoácido correspondente é o alfa-cetoglutarato. Ok? Reparem que a cadeia lateral, CH2, CH2, CHO, CH2, CH2, CHO, é igual. Sim? Ou não?
Gente, estamos nos primeiros 5 minutos de aula. Já estão com essa cara agora, não sei se consigo aguentar até 1h30. Reajam a qualquer coisinha, se faz favor. Sim ou não? Quem é que disse não? Não porquê? Há ali uns mais ou menos. Mais ou menos é não, mas é um não disfarçado. É um não à calmões, cheio de figura de estilo. Então não porquê? Então você vai ter um ácido que vai... Não vou ter ácidos, vou ter aminoácidos. Tá. Vamos à origem do nome da reação. Transaminação. Trans vem de quê? Transferir. Transferir. O que é que eu estou a transferir? Transaminação. Estou a transferir o quê? Estou a transferir um grupo amina. De onde para onde? Bom, só posso transferir grupos amina de quem tem grupos amina para quem não tem grupos amina. Quem é que tem grupos amina? Os aminoácidos. Quem é que não tem grupos amina? Os cetoácidos. Ok, o que é que acontece aos aminoácidos quando perdem o grupo amina? Ficam cetoácidos. O que é que acontece aos cetoácidos quando ganham o grupo amina? Ficam aminoácidos. Boa? Melhor agora? Isabel, melhor agora? Ok, então para que é que isto serve? Já estamos a ver para que é que isto serve. Serve para, a partir de uns aminoácidos, produzir outros aminoácidos. Boa? Lembram-se daquela parte que nós não conseguimos sintetizar os 20 aminoácidos e que, portanto, há alguns que têm de vir da alimentação e que são considerados aminoácidos essenciais? Bom, em momentos de desespero, esta pode ser uma alternativa, que é tentar produzir alguns por transaminação, ou seja, modificando os respectivos alfa-cetoácidos. Então vamos dizer que aqui o glutamato funciona como aminoácido dador, ele está a dar o seu glutamina, e este alfa-cetoácido será aceitador, está a aceitar o glutamina. Então eu tenho sempre de ter um aminoácido e um cetoácido e vou formar um aminoácido diferente e um cetoácido diferente, naturalmente. Não serve muito que aquilo que reage seja igual àquilo que se forma, senão é um bocadinho perda de tempo, verdade? Estamos tranquilos com isto? Mesmo que eu disse mais ou menos há bocado, não? Sim? Então vamos dar mais um passinho em frente. Quem catalisa reações de transaminação? Transaminases. Como sempre, a gente mete um ácido no fim e a coisa bate certo. Para chatear, há sempre alguém criativo. Aminotransferases. Vá. Transferem aminas. Também não me parece muito complicado o nome desta enzima, verdade? Duas em particular importantes, e vocês vão cruzar-se com elas, mas vão cruzar-se com elas, são a alanina aminotransferase, que vocês tratarão por alto, com certeza, no futuro, quando já a tratarem por tudo, agora ainda não conhecem bem, e a aspartate aminotransferase, ou AST, ou AST, quando tratarem por tudo. Porquê é que elas são particularmente importantes? São duas enzimas relevantes no metabolismo de aminoácidos e são duas enzimas que podem ser e são utilizadas como indicadores clínicos da função hepática. Estas enzimas são supostas estar no fígado. Se elas nos aparecem na circulação sanguínea acima de determinados níveis, claro que não vamos dizer que temos lá zero, porque não temos zero, mas se elas sobem acima de um determinado nível considerado normal, pode ser indicador que alguma coisa está errada no fígado. Lembram-se quando falámos da importância clínica dos aminoácidos, das enzimas, que é, se elas são específicas de um órgão e são supostas estar dentro das células desse órgão, se elas aparecem cá fora, se calhar as células estão danificadas, se calhar há ali um problema naquele órgão que está a deixar sair uma enzima que devia estar dentro das células, ok? Então sim, os senhores doutores gostam muito de pedir a quantificação destas duas transaminases para saber se o fígado da malta está a funcionar direitinho ou se há aqui qualquer coisa que preocupe, ok? Agora, o que é que nós temos aqui? Vários pares. Como assim pares? Cada par destes é um par alfa-cetoácido aminoácido.
Já vimos um. Alfa-cetoglutarato, glutamato. Verdade? Que é o que está lá em cima. E que é o que aparece aqui também, quando diz aqui tipicamente alfa-cetoglutarato, tipicamente glutamato, tipicamente quer dizer o quê? Na maioria das vezes é este par que anda ali. Ok? Agora, se repararam no nome, este chama-se alanina aminotransferase. Então reparem que nós temos aqui alanina e temos aqui piruvato. Olha, quem havia de dizer que o piruvato formado na glicólise também pode ser produzido a partir de um aminoácido, que é a alanina. Então, a alanina, quando perde o seu grupo amina, dá origem a piruvato. Boa? Deste lado temos outro exemplo, que é a aspartato aminotransferase, que converte a aspartato em oxaloacetato. Oxaloacetato a gente também conhece. Super importante no ciclo de Krebs. É aquela molécula que reage com a acetilcoenzima A para dar início ao ciclo de Krebs. Lembram-se? Ok, então, a aspartato e o oxaloacetato também fazem aqui um par importante. Alfa-cetoácido e o respectivo aminoácido. Boa? O que é que aparece aqui nesta informação? Metabolismo geral dos aminoácidos. Sim, o glutamato mais ou menos anda lá sempre. Sempre que é preciso fazer alguma coisa com os aminoácidos, o glutamato e o alfa-cetoglutarato têm alguma coisa a dizer sobre isso. O que é que aparece aqui? Entrega de azoto no ciclo da ureia. Pergunto a vocês, entrega como assim? Ciclo da ureia como assim? Não percam, mais uns minutos e a gente chega lá. Já a seguir. O que é que temos mais aqui? Piruvato alanina, ciclo alanina-glucose. Ok, não vamos ver em detalhe, mas lembram-se daquela história de já não temos reservas de glicogênio, já estamos a usar gorduras ou lípidos e isso faz-nos ter, ou faz-nos correr o risco de ter uma cetoacidose porque começamos a produzir grandes quantidades de corpos tónicos. Ok, o plano C, digamos assim, é, ainda antes de consumirmos todos os novos lípidos, porque isso levaria mesmo a uma situação de acidose complicada, é nós começarmos a utilizar proteínas musculares para produzir a glucose. Lembram-se ainda da gluconeogênese e dos aminoácidos glucogénicos? Então, nós podemos começar a utilizar proteínas do músculo esquelético para começar a produzir intermediários metabólicos que nos permitam produzir, por exemplo, glucose para garantir o fornecimento de glucose aos órgãos dependentes de glucose. E agora já estamos a ver como nos músculos nós podemos converter os aminoácidos, sejam eles quais forem, porque temos transaminação, a alanina. Podemos transportar esta alanina para o fígado e no fígado ela pode ser usada através da gluconeogênese para produzir glucose, ok? E eventualmente essa glucose pode ser distribuída e, se for necessário, pode até ser utilizada novamente pelo músculo. Aqui embaixo temos mais dois pares, mas estes dois pares têm uma particularidade diferente. Estes dois pares, aspartato, asparagina, glutamato e glutamina, são pares de aminoácidos. Nós aqui temos 2 aminoácidos em cada par. Sugestão: quando forem olhar para este slide, vão lá àquela tabelinha que demos, ou que eu vos mostrei quando tínhamos os 20 aminoácidos, e vão procurar identificar o glutamato, o aspartato, a alanina, a asparagina e a glutamina e olhem com algum amor e carinho para as cadeias laterais que lá estão e comparem com os respectivos pares, ou seja, comparem com o alfa-cetoglutarato, com o oxalato. Não estou a dizer para decorarem as fórmulas químicas dos compostos, só para entenderem aqui o que é isto de ser aminoácido ou de ser alfa-cetoácido, certo? Verem que sempre as cadeias laterais são as mesmas, o que muda são os grupos funcionais. Aminoácidos têm grupo amina, alfa-cetoácidos não têm. Tranquilo? Posso continuar? Vou introduzir mais um termo novo, que é um termo que eu acho só parvo. Santinha. É um termo que eu acho só parvo, mas que é o termo que é usado em qualquer língua. E, portanto, vou ter que vos apresentar, que é assim.
Que outro nome é que os alfa-cetoácidos têm quando a gente anda a ler os sites ou os livros de bioquímica? Eles têm o nome de esqueletos carbonados. Não é? Sei que não é muito simpático. Está mal isso. Esqueletos carbonados porquê? Porque eles são tudo aquilo que resta, entre aspas, tudo aquilo que sobra do aminoácido depois de tirarmos a glutaminas. E porquê que isto é tão importante? Porque se vocês forem olhar com alguma atenção, todos os intermediários da glicólise, todos os intermediários do ciclo de Krebs e até todos os intermediários da oxidação dos ácidos gordos não têm açúcar. Então, quando nós precisamos utilizar os aminoácidos para produzir glucose ou para produzir a acetilcoenzima A, a primeira coisa que temos que fazer a esse aminoácido é tirar-lhes o azoto. Porque senão nos atrapalha. Não dá para ser usado na glicólise, não dá para ser usado no ciclo de Krebs se lá tiver o azoto. Então nós vamos tirar o azoto e vamos ter o quê? Os respectivos esqueletos carbonados, ou seja, os respectivos alfa-cetoácidos. Sim? Tranquilo? Posso avançar? Ou isso é uma pergunta? É só para esclarecer. O piruvato vai ser o alfa-cetoácido da alanina? Isso. Sim? Posso avançar? Ok. Então agora vamos ver a outra reação, que é a desaminação oxidativa. Vamos focar primeiro na palavra desaminação. Da mesma maneira que há bocado transaminação era transferência do grupamina, desaminação é tirar o grupamina, remover o grupamina. Desligar, o contrário de ligar. Não é? Despir, tirar, Então, desaminar, tirar a glutamina, pode ser? Sendo que o processo de desaminação é também um processo oxidativo. Então, o que é que nós estamos a ver aqui? Temos outra vez o nosso bom e velho amigo glutamato, que tem o seu grupamina. Temos uma reação catalisada por uma desidrogenase. Porquê? Porque estamos a dizer que é uma reação oxidativa. Nós já vimos aqui variadíssimas vezes que as reações de oxidação-redução são sempre catalisadas por desidrogenases. E o que é que vamos ter ao mesmo tempo? O que é que estas desidrogenases precisam? Bom, se é um processo oxidativo, significa que o glutamato vai ganhar ou perder eletrões? Perder. E esses eletrões vão para onde? Têm de ir para algum lado, verdade? E vão normalmente para onde? Para enzimas que estão oxidadas e que passam a ficar reduzidas porque recebem os eletrões. Este parênteses aqui do P não é engano. Nós podemos, nestas reações de desaminação oxidativa, usar o NAD+, ou usar o NADP+. Ok? É por isso que tem ali o P entre parênteses. Podemos usar uma coisa ou usar a outra. Embora saibamos que, tipicamente, é o NAD+, que é mais regularmente utilizado nestes processos oxidativos. Verdade? Ok, o que é que vamos obter? Vamos obter o respectivo cetoácido. Cá está ele, grupo ácido, grupo cetona, normal, é o mesmo par, glutamato, alfa-cetoglutarato. O que é que acontece ao grupamina? No caso das desaminações, fica livre. Enquanto nas transaminações passa de uma molécula para a outra, no caso das desaminações, o grupamina fica livre. Ok? E isto é um problema. Isto é um problema porquê? É um problema porque nós não podemos ter amónia livre nas nossas células. A amónia é uma base forte, vocês se lembram alguns dos vossos conhecimentos de química, e uma base forte vai induzir um aumento acentuado do pH, coisa que não pode acontecer, ok? Então, quando acontecem estas reações de desaminação, temos de ter mecanismos de captar aqueles grupos de amina que foram removidos dos aminoácidos e que têm de ser transportados, neste caso para o fígado, onde iremos converter estes grupos de amina em alguma coisa que possa circular na nossa corrente sanguínea. Não, as células não podem deixar sair este grupo amónia, esta amónia, para a corrente sanguínea, ou teríamos um processo de alcalose
complicado de gerir. Então, apesar dos aminoácidos perderem a grupamina e ele ficar livre, alguma coisa dentro das células vai ter que os captar e transportá-los para o fígado para depois poderem ser metabolizados, para depois poderem excretar essa luz, ok? Diga? Ok, então o que é que nós temos aqui? Nós temos que, e é isto que esta imagem aqui ao cantinho ilustra, que podemos desta maneira obter então os esqueletos carbonados dos aminoácidos e vamos ter então aminoácidos glucogénicos, cetogénicos ou alguns que permitem as duas coisas. O que é que isto quer dizer? Que vamos ter aminoácidos que permitem produzir glucose, outros que permitem produzir corpos tónicos por via do acetilcoenzima A e outros que por um caminho ou por outro podem dar origem ou a glucose ou a acetilcoenzima A e consequentemente podem originar corpos tónicos. Está bem? Agora, o que é que nós fazemos com os corpos tónicos? Bom, com os corpos tónicos só podemos fazer uma coisa, que é lançá-los na circulação sanguínea e depois haver células que os utilizem porque os convertem à acetilcoenzima A e fazem alguma coisa com essa acetilcoenzima A. O que é que nós fazemos com a glucose? Podemos fazer duas coisas. Ou vamos oxidá-la se estivermos numa situação em que estamos a querer usar os aminoácidos para a produção de energia, por exemplo, numa situação de jejum prolongado, ou podemos pegar nesta glucose e fazer o quê? Armazenar na forma de glicogênio, se estivermos numa situação em que temos tantos aminoácidos que já não sabemos o que é que devemos fazer com eles e não os podemos armazenar porque não temos uma forma de armazenamento de aminoácidos. Lembram-se? Nós temos um pool de aminoácidos que também tem um limite. A gente não pode guardar aminoácidos nas células como se não houvesse amanhã. Vamos guardar, ou vamos ter um pool que é à dimensão das necessidades das células, não um pool que vai crescendo só porque a gente se lembra de consumir aminoácidos que nunca mais tem fim. Ou seja, consumir proteína que depois é digerida e origina aminoácidos. Ok? Sim? Vou acreditar. Vamos lá então falar no ciclo da ureia. O que é que nós temos? Vamos aqui começar pelo músculo. Foi aquilo que começámos há bocado. No músculo temos proteínas, verdade? Sim. O que é que fazemos a estes aminoácidos? O que é que podemos fazer? Podemos remover o grupamina por desaminação oxidativa. Lembram-se? Muito bem. O grupamina não pode ficar livre. Então o que é que vai acontecer? O alfa-cetoglutarato vai apanhar este grupamina e vai originar o quê? Glutamato. No fundo, temos aqui a reação inversa da desaminação. Estamos a tirar glutamina de uns aminoácidos e a juntar ao alfa-cetoglutarato para produzir glutamato. Está bem? O que é que acontece aqui? Usamos esse glutamato para pegar em piruvato que existe nas células. É fácil haver piruvato nas células, porque as células estão sempre a oxidar glucose, em maior quantidade ou menor quantidade. E esta reação aqui, o que é? Se eu pego em glutamato e produzo alanina, e se o meu piruvato dá origem a alfa-cetoglutarato, esta reação aqui é uma reação de quê? De transaminação. Estou a transferir o grupamina do glutamato para o piruvato. E ele dá origem a alanina, verdade? Sim? Gente, ou é sim ou é não. Silêncio não dá. Porque eu não sei. Relembro, vai haver um teste no sábado. Hoje é terça. Portanto, ou saem daqui esclarecidos, ou saem daqui com dúvidas. Ou saem daqui a pensar, ao caso, logo penso no assunto, vai logo. Sim ou não? Podes explicar, por favor? Então, dos aminoácidos retiramos grupamina, vamos produzir glutamato, verdade? Depois, aqui temos uma reação, nestas duas setas curvas, em que eu tenho o quê? Tenho um aminoácido, que é o glutamato, e tenho o piruvato, que é um alfa-cetoácido. O que é que eu vou obter? Vou obter a alanina, aqui, e vou obter a alfa-cetoglutarato aqui. E o que eu perguntei foi, que tipo de reação é esta? Em que um aminoácido dá origem a outro e um alfa-cetoácido dá origem a outro. É uma reação de transaminação. Transferimos o grupamina do glutamato para o piruvato. Boa? Professora, uma coisa que eu me ver se acerta. O alfa-cetoglutarato, Grato. o
originou o glutamato? Aqui. Entendi. Aqui. Vejam onde é que a seta está a apontar. Aqui. Quando apanha aquele grupamina. E depois ele volta à origem da... Isso. Porque o piruvato recebe grupamina e, portanto, o glutamato fica sem grupamina novamente. E, portanto, tudo isto pode acontecer várias vezes. E eu vou transformando os vários aminoácidos, todos eles em alanina. Para quê? Para o tal ciclo da alanina. Vou mandar a alanina para o fígado, gluconeogênese, glucose para o músculo outra vez. Então tenho aqui este ciclo. Sim? Pode ser? Não. O que é que foi agora? Onde é que não? Da- Qual a primeira parte? Alanina, Não, fígado. da harmonia. A última parte percebi, agora da harmonia percebi. Aqui Sim. estávamos a falar de desaminação. Então, estes aminoácidos, qualquer um deles, foi desaminado, deu origem à amônia livre, que não pode ficar livre. Não podendo ficar livre, reage com alfa-cetoglutarato, forma glutamato. Sim? Depois o resto sim, ciclo da alanina sim. Muito bem, agora vamos para este lado de cá. A maioria dos tecidos. Quais são os tecidos que não estão aqui? Não está aqui o fígado e não está aqui o músculo. Porquê? O fígado está aqui porque o músculo está aqui. Estes são os outros tecidos todos. Boa? O que é que acontece? Tenho glutamato. Tenho aqui amônia livre. O que é que eu vou fazer? Vou fazer glutamina. Atenção, a glutamina também é um aminoácido. Então, este processo aqui é diferente e é por isso que ele requer ATP. Reparem no nome da enzima, glutamina sintetase. Eu estou a incorporar amônia livre no glutamato, mas por uma reação que dá origem a outro aminoácido que é a glutamina. Não se lembram com certeza, mas sugiro vão olhar para lá. A glutamina, além do grupamina ligado ao carbono alfa, tem um segundo grupamina na sua cadeia lateral. Ok? E verificar e relembrar o assunto. Isto é válido para a glutamina e para a asparagina. Sim? Então o que é que acontece? Como é que eu transporto a amónia dos tecidos para o fígado? Na forma de glutamina. Boa? Agora vamos ver o que é que acontece no fígado. A glutamina é hidrolisada e volta a formar glutamato. Então, forma-se a glutamina, destrói-se a glutamina novamente, retirando a glutamina. Ok? Onde é que ele vai? Dar origem à ureia. O que é que acontece a esta alanina que vem do músculo? Origina piruvato. Temos aqui outra vez uma transaminação que volta a ser glutamato. E depois esta reação é o quê aqui? Para eu tirar o grupamina ao glutamato, tem uma reação o quê? Desaminação oxidativa. Ok? Que volta a ter alfa-cetoglutarato e, portanto, esta transaminação é igual a esta, mas ao contrário. Enquanto aqui eu estou a formar alanina, aqui estou a formar glutamato. Boa? Desta maneira, seja na forma de glutamato, seja na forma de alanina que vem do músculo, ou seja na forma de glutamina que vem do resto dos tecidos, o importante é que todo o azoto que está em excesso e que não está a ser necessário nas células, venha para o fígado. Para quê? Porque é no fígado que nós produzimos ureia. E é na forma de ureia, ou é principalmente na forma de ureia, que nós excretamos o azoto para fora do nosso organismo. Lembrem-se, nunca podemos ter, nem nas células, nem no sangue, amónia livre. Porquê? Porque é uma base forte e iria causar uma subida acentuada do pH. Certo? Bem até aqui. Não se assustem. Estamos na última aula, não passa para a cabeça que vocês interiorizem esta informação em detalhe. Mas tenho que apresentar, porque as coisas acontecem e vocês já são crescidinhos e não se deixam intimidar com o ciclo da ureia. Bem evidente. Não, é tudo malta que não, imparável.
Mente. Ouvi aí acidose? Ouvi aí acidose? O que é que eu ouvi aí? Quando não tem álcool. É o quê? Alcalose. Gente boa, cuidado. Então, o ciclo da ureia é esta via metabólica maravilhosa que começa na mitocôndria e depois continua no citoplasma. Portanto, de certa maneira, temos aqui uma regulação que vai permitir controlar a quantidade de ureia que é produzida. Lembram-se que nós estávamos a transportar amónia para o fígado? Então, a amónia está aqui. Esta bolinha vermelha está escrita a verde. O que é que temos mais aqui? Temos ATP e temos ião bicarbonato. Vocês já não se lembram, mas que resulta da dissolução do dióxido de carbono em água. Depois dá ácido carbónico e depois dá ião bicarbonato. Sim? Então, estas cores não são por acaso. O bicarbonato está azul, a amónia está a verde e vamos tentar seguir o fluxo destas cores. Reparem que temos ATP. Temos aqui uma situação particular que é importante sublinhar. Normalmente nós queremos produzir ATP e para fazer isso temos reações catabólicas que nos levam a produzir ATP. Dessas reações catabólicas resulta, por exemplo, o dióxido de carbono que nós excretamos. Reparem que nós aqui vamos a querer excretar também qualquer coisa que é tóxica no organismo, que é o excesso de azoto, e para isso temos que gastar ATP. Então é um investimento importante que é feito nas células com o objetivo de nos livrarmos de qualquer coisa que é potencialmente tóxica para nós, que é excesso de azoto. Ok? Então vai-se formar aqui um composto que tem este nome jeitoso, que é carbamulo fosfato. Não passa para a cabeça que vocês decorem isto, por favor. O carbamulo fosfato, por sua vez, vai reagir aqui com a ornitina para formar esta citrulina e reparem que até aqui continuamos com um carbono que veio do ião bicarbonato e um azoto que vem do azoto livre que foi chegando às células do fígado. Lembram? Ok, vamos por aqui fora e temos uma terceira reação em que temos aqui aspartato. Reparem que no aspartato há, como em qualquer aminoácido, outro grupamina. Ok? Agora representada vermelho. Então, reações por aqui fora, que nós não vamos detalhar, porque não temos tempo para isso e vocês ficam com muita pena. E chegamos aqui a um ponto em que vamos produzir a ureia e vamos produzir novamente a ornitina, portanto o ciclo completa-se e esta ornitina volta a entrar na mitocôndria para dar mais uma voltinha e permitir a utilização ou a produção de mais ureia. Reparem como é que é constituída a ureia. Tem o carbono que veio daquele ião bicarbonato e tem os dois azotos, um proveniente de um grupo livre e outro proveniente ali do grupo amina do aspartato, ok? Então nós temos a chegar ao fígado os aminoácidos, os diferentes aminoácidos, e temos esta forma de incorporar o azoto para a produção de ureia e depois esta ureia é lançada na circulação sanguínea e eventualmente é excretada na urina, ok? E sim, vocês também terão a alegria de quantificar a ureia das pessoas quando o senhor doutor achar que é importante. O que é que estamos à espera? Que se o metabolismo de aminoácidos estiver muito acentuado em alguém, provavelmente iremos ter mais quantidade de ureia na urina das pessoas, ok? Porque estamos a produzir mais ureia, porque estamos a desaminar mais aminoácidos e temos que nos livrar desse azoto que é resultante da desaminação, ok? Questões? Mas temos que livrar o azoto, porque não estamos onde chega os novos citoplasmas. O que é que o citoplasma tem com o facto de descartar os azotos? O citoplasma é o local onde as coisas acontecem, dentro das células. As reações podem acontecer em vários locais das células, no citoplasma ou dentro de algum organismo. Agora, o importante aqui é o quê? É que nas células do fígado nós estamos a produzir ureia. E, por questões de regulação, uma parte do ciclo da ureia acontece dentro da mitocôndria e a outra parte acontece no citoplasma. Agora, a ureia vai formar-se ainda no citoplasma, vai ser transportada para fora
dos hepatossídeos e vai entrar na circulação sanguínea para ser excretada na urina. E aí entra a produção de urina que eu espero, vocês já tenham estudado num sítio qualquer. Sangue, filtração do sangue, nananana, entre outras coisas, ureia. Paulinho, boa? Sim? Em termos de regulação, como é que a coisa funciona? A regulação a curto prazo é muito simples. É quanto mais amónia eu tenho para excretar, ou quanto mais azoto eu tenho para excretar, mais ureia vou produzir. Sabemos que isto tem uma limitação. Qual é que é a limitação? É sempre a mesma. Todas as reações no ciclo da ureia são catalisadas por enzimas. E as enzimas caracterizam, entre outras coisas, por terem uma velocidade máxima. O que é que isto significa? Significa que se eu estiver a excretar e a produzir ureia em grandes quantidades, porque chega muito azoto ao fígado para ser excretado, corro o risco de haver um momento em que as enzimas estão todas a funcionar à sua velocidade máxima e que eu perdi a capacidade de continuar a produzir ureia, verdade? Sim? Eu acho que podia estar a falar uma língua qualquer esquisita, vocês iam dizer que sim, não é mesmo? Neste momento está tudo com aquele ar. Fala para aí, é o que tu quiseres. A gente vai dizer sempre sim. Sim ou não? Mais aminoácidos a serem utilizados, mais amónia para excretar, ou mais azoto para excretar. Mais azoto para excretar, mais necessidade de produzir ureia. Se isto continuar por muito tempo, não tenho enzimas que cheguem para produzir toda a ureia que preciso produzir. Então, o que acontece, e é isto que diz aqui, é que se eu tiver um consumo de proteínas muito alterado relativamente àquilo que é o meu consumo normal, e quando eu digo muito alterado, o que é que eu estou a dizer? Agora, de repente, apetece-me começar a comer muito mais proteína do que comia. Ou ao contrário, resolvi que, por alguma razão estapafúrdia, não vou comer proteína. Isso vai traduzir-se em variações da quantidade de enzimas que eu tenho. Se eu deixo de precisar delas, eu deixo de ter as enzimas. Se eu estou a estimular e a precisar muito de produzir ureia, as células também vão ter um mecanismo de regulação que é, vamos lá produzir mais enzimas porque as que temos já estão todas saturadas, já estão todas na sua velocidade máxima e, portanto, já não conseguem produzir toda a ureia que é necessária. A alternativa é produzir maior quantidade. Está bem? Reparem que, vamos esquecer os glucocorticoides, que não vem agora ao caso, mas o glucagon e a insulina têm um efeito nesta transcrição. Qual é o efeito aqui? Vamos pensar um bocadinho, tentar juntar as peças. O glucagon sinaliza o quê? Qual é que é o termo que a gente utiliza? Hipoglicemia. Ok, então, se eu estou numa situação de hipoglicemia, o que é que eu preciso? Em primeiro lugar, mobilizar reservas. Ok, vamos imaginar que eu continuo a produzir glucagon porque as minhas reservas já se estão a esgotar e eu continuo com carência de glucose, continuo em hipoglicemia. Vou mobilizar triglicéridos. Não me resolve o problema porque o glicerol não é suficiente para que eu produza a glucose toda que eu preciso. Vou começar a mobilizar aminoácidos. E o que é que eu faço quando mobilizo os aminoácidos? A primeira coisa que faço é tirar o grupamina, é desaminar esses aminoácidos para poder usar os esqueletos carbonatos, ou seja, os seus cetoácidos. Então isso significa que quando eu estou numa situação de carência de nutrientes e de carência de glucose, e se eu estou a mobilizar aminoácidos, eu vou ter necessidade de produzir mais ureia, porque tenho mais aminoácidos para desaminar. Então, uma exposição mais longa ao glucagon vai, inevitavelmente, ativar a transcrição das enzimas para que o meu fígado tenha capacidade de produzir maiores quantidades de ureia. Boa? A vantagem destas duas hormonas pancreáticas é que depois a gente diz assim, então e a insulina? É tudo ao contrário. Mais ou menos. Ok? Tranquilo? Posso avançar?
Isto que aqui está resume, ou é muito parecido, ao pool de aminoácidos que nós falamos há bocado. O que é que eu posso fazer com os aminoácidos? Então, o que é que eu posso fazer? Posso examinar e o que é que faço com o grupamina? Produz ureia para excretar. Basicamente, a maior parte da ureia é excretada por via renal, ou seja, na urina. O que é que eu faço com os esqueletos carbonados, ou seja, com os alfa-cetoácidos? Posso fazer várias coisas. Oxidá-los para produzir energia, posso produzir glucose ou corpos tónicos, posso produzir acetilcoenzima A, que pode ser usado na síntese de ácidos gordos, ok? Nós não falámos aqui da síntese de ácidos gordos, mas sim, se nós somos capazes de oxidar ácidos gordos, também somos capazes de produzir ácidos gordos, a partir do acetilcoenzima A. Está bem? Agora, essa é a pergunta importante. Como é que duas situações completamente opostas, e uma é que eu tenho uma dieta que é rica, que é abundante de proteínas, e atenção que nós estamos a dizer, hoje ao almoço comi um monte de carne, eu estou a comer muitas proteínas há dias seguidos, há semanas seguidas, por qualquer razão, então fica aquilo que me ajuda a fazer músculo, tenho esquecido de ir ao ginásio para gastar e para produzir o meu próprio músculo, mas estou a consumir proteínas que nunca mais acabam. Ou, no oposto, eu estou em jejum prolongado. Estou em jejum prolongado, não entra cá nada. Não entra proteína, ou entra muito pouca. Aqui o jejum também não quer dizer que a pessoa coma zero. Isto muitas vezes acontece. Posso comer é muito abaixo daquilo que são as necessidades. Em ambos os casos, temos um aumento do metabolismo de aminoácidos. E agora, quem responde são vocês. Porquê? Porquê é que estas duas situações aparentemente opostas se traduzem no mesmo resultado, que é um aumento da síntese das enzimas do ciclo da ureia? Digam-me. Vamos começar pela mais fácil, vamos começar pelo jejum. Se não tiveram dúvidas em tudo o que eu disse até agora, sabem responder a isto. Porque é que o jejum prolongado se traduz num aumento do número de enzimas que catalisam as reações do ciclo da ureia? Diga? Se me responder assim no teste, eu vou pôr como assim. E vou dar muito pouca cotação, apesar de ser verdade. Vamos desenvolver esse tema então. Se eu estou em jejum prolongado, eu vou o quê? Oh, vocês não vão isso, vocês não vão fazer um negócio aqui. Eles não vão fazer, eles assim não vai conseguir. Gente, já dando um semestre inteiro a dizer-vos que sou surda. Se vocês falam isso, não consigo ouvir a vossa resposta. Digam-me. Estou em jejum com menos proteínas. Se como menos proteínas, tenho menos aminoácidos. E vai daí? O que acontece a seguir? De quê? Está a dizer que eu não tenho aminoácidos, vou determinar o quê? Não, Outra possibilidade. Vocês estavam a começar bem. Não querem continuar? Não querem aumentar só o volume naquilo que está. Oh, gente, a avaliação não é hoje, a avaliação é no sábado. Vão mais chegarem daqui a saber as respostas. Como vos disse, o teste já está a copiar. Você diz, o que é que perguntou? Está no segredo dos deuses. Por isso, se calhar querem responder esta pergunta. Ou estas duas perguntas. Não, não é uma ameaça. Mas é isso para vocês entenderem. Ok, se eu estou em jejum prolongado, tenho pouca glucose. Se tenho pouca glucose, o fígado está a fazer gluconeogênese para produzir glucose. E vai usar aminoácidos. E, portanto,
Vai haver examinação de aminoácidos. Tem de haver mais examinação, porque para produzir a glucose eu só vou usar o esqueleto carbonato. E, portanto, tem de aumentar a ureia. Ou seja, vou precisar de mais enzimas para ter capacidade para produzir toda a ureia que é necessária para descartar todos esses grupos de amina que são retirados dos aminoácidos. Muito bem. Agora a outra. Dieta rica em proteínas. Mais proteínas tem mais aminoácidos. E tenho mais do hormônio para ser excretado. Porquê? Está a dar aí um salto na resposta que é a parte mais importante. Está a deixar de fora a parte mais importante. Estou a comer muita proteína. Quando eu digo aqui rica em proteína é do tipo estou a comer mais proteínas do que eu preciso. Me faço entender. Então, diz aqui, a Érica que se eu tenho muita proteína, tenho muitos aminoácidos. E então? Não é? Porquê que eu tenho mais amina para ser excretada? Qual é o problema de haver os aminoácidos? Estão lá? Isso é, eu vou fazer ciclo da ureia para produzir ureia. Para produzir ureia tem que ter amónio. Mas o que eu tenho é que eu estou a comer proteína. E quando eu faço a digestão da proteína que como, aquilo que eu produzo são aminoácidos livres. E qual é o problema de aminoácidos livres? Não pode entrar. Não posso armazená-los. Ou seja, se eu estou a consumir muito mais aminoácidos do que preciso, eu vou ter ali um excesso de aminoácidos que não posso armazenar, porque não tenho onde. Lembram-se do conceito do pool de aminoácidos? Então o que é que eu faço com eles? Vou desaminar para quê? Não, quando eu desamino, eu só vou excretar a glutamina. E o que é que eu faço com aquilo que sobra? E o que é que eu faço com essa glucose? Armazeno, ok? Então, a história é a mesma. Então, ou sejam aminoácidos que eu estou a mobilizar do músculo, que vou desaminar para produzir glucose, porque estou em hipoglicemia, no caso do jejum, ou, quando eu tenho um excesso de aminoácidos, porque não posso armazenar esse excesso, o que é que eu faço? Vou também desaminar e vou usar os esqueletos carbonados desses aminoácidos que estavam em excesso, outra vez, para produzir glucose, posso armazenar na forma de glicogênio. Já agora, apesar de nós não termos falado nisso, eu não vou só produzir glucose a partir dos aminoácidos que estão em excesso, isto é muito importante. Eu também vou produzir acetilcoenzima A, que eu posso usar, e apesar de não termos falado nisso aqui, mas que eu posso usar para produzir ácidos gordos e depois usar esses ácidos gordos para produzir triglicéridos, que também posso armazenar no tecido adiposo. Então, na realidade, quando eu consumo um excesso de proteína, se ela for muito mais do que as minhas necessidades, ela vai acabar na forma de glicogênio e vai acabar na forma de triglicérido. Ou seja, estão a ver aquela parte do eu agora vou trabalhar para o fato de banho ou para o biquíni e não vou comer hidratos de carbono e vou cortar nas gorduras e vou comer muito mais proteína. Se for tudo descompensado, o nosso corpinho encarrega de converter a proteína em glucose e de converter a glucose em glicogênio e também se encarrega, se o excesso for muito, de converter em triglicéridos e de armazenar nos triglicéridos. Excesso de proteína também engorda. Não é, eu com proteína vou emagrecer, não acontece. Porque aquilo que faz engordar ou emagrecer é as calorias, sejam elas na forma do que for. Porque já percebemos agora que parece que os três grupos de nutrientes, hidratos de carbono, lípidos e proteína, se conseguem converter uns nos outros. Boa? Melhor agora esta questão? Sim? Posso avançar? Avançando, então. Ainda se lembram? Ainda se lembram, sim ou não? Foi por onde começámos. Disseram que não havia dúvidas. Ora, vamos lá então. Ver se o conceito de aminoácidos. Não partilhei, não é? Espera, não.
Não. Então, bom, parece-me um problema técnico, não vamos fazer nem limites nenhum. Lamento. Então, vou dizer os quatro. 2, 7, 2. Ok, vocês conseguem ver aí as opções de resposta, não é? Eu, entretanto, vou tentar resolver o problema.
10 respostas. Vamos lá, gente boa. Tentar. Dizer tudo igual, só não tinha graça. Vamos chegar aos 20. Santinha. Anda assim, fiquei na sala hoje. Vamos chegar aos 20. Ah, já passámos. Vamos chegar aos 25. Gente. Ok, vamos lá ver o que é que daí então. Ora bem, então, lembram-se que o pool é aquele conjunto de aminoácidos que está sempre a mudar, pode aumentar, pode diminuir, consoante aquilo que vai acontecendo na célula. O que é que faz aumentar? Tudo o que são processos que originam aminoácidos. Se eu consigo formar aminoácidos ou fazer chegar à célula aminoácidos de uma maneira qualquer, o pool vai aumentar. O que é que nós temos aqui? Renovação tecidular. Se eu estou a destruir os tecidos para os renovar, eu vou hidrolisar as proteínas endógenas. Vou hidrolisar as proteínas celulares. Então, dessa hidrólise das proteínas celulares, vão resultar aminoácidos que eu posso usar. Obviamente que também esta renovação tecidular me vai obrigar a gastar algumas proteínas. Desculpem, a gastar alguns aminoácidos para fazer as proteínas. Agora, síntese endógena de aminoácidos. O que é que quer dizer síntese endógena? A síntese que nós fazemos dentro do nosso corpo. Somos ou não capazes de produzir aminoácidos? Somos. Então, se somos, quando produzimos aminoácidos, estamos a aumentar o pool de aminoácidos. A alimentação. Sim. Sim. Aliás, era aquela, no esquema do pool de aminoácidos, era aquela seta gorda. A maior parte dos aminoácidos chega às células, chega porque eu como proteínas, faço a digestão, absorvo os aminoácidos e distribuo. Verdade? Agora, quando eu quero usar, tal e qual como estivemos a descrever hoje, quando eu quero usar os aminoácidos porque preciso deles para produzir energia, porque oxidar alguma coisa tem esse objetivo, todas as vias catabólicas tratam de oxidações. Então, quando eu oxido os esqueletos carbonados, eu estou a gastar aminoácidos. Foram vocês que disseram mesmo no finzinho daquilo que falámos hoje. Eu pego os aminoácidos, vou desaminar os aminoácidos e depois vou usar os esqueletos carbonados para produzir energia. Não foi? O que nós tivemos a ver hoje. Então a oxidação vai aumentar o pool de aminoácidos? Não. É tudo ao contrário aqui. A oxidação dos esqueletos carbonados significa que eu estou a gastar aminoácidos que tenho para produzir energia com eles. Para produzir glucose ou para produzir acetilcoenzima A e produzir energia. Boa? Então é ao contrário. Aquela... ele diz não... não, está certo. Diz não contribui. Desculpa. Alguém vai agora as não lê as perguntas que não sei. Então, sim, se não contribui para aumentar, porque, pelo contrário, contribui para diminuir. Certo? Então, sim. 17 respostas certas. E é importante que quem não respondeu assim, se tiver dúvidas ainda e quiser esclarecer, estamos cá para isso. Não, a renovação tecidular contribui para aumentar. Porque antes de eu fazer novas células, eu tenho de destruir as células que tenho. Então vou hidrolisar as proteínas das células, está bem? Mas era a resposta que podia gerar aqui alguma confusão. Aparece aqui, há uma coisa que fica clara. Coisas que nós resolvemos na aula e cujas respostas podemos discutir na aula,
podem ter alguma controvérsia. Não é suposto haver perguntas duvidosas ou com resposta duvidosa nas avaliações. Não acontece, está bem? E se acontece é por engano, não é de propósito. Por isso é que eu vos digo sempre e vou voltar a dizer, se durante o teste lerem uma frase, sobre a qual têm que dizer, por exemplo, se é verdadeiro ou falso, ou têm que fazer uma escolha múltipla, ou leem um enunciado de uma pergunta e acham que há ali qualquer coisa muito estranha, chamam, porque sim, eu não tenho a pretensão de nunca me enganar. Já me enganei muitas vezes no passado. Portanto, não ponham em causa aquilo que vocês sabem, porque em alguns momentos a gente pode estar a ler uma frase ou a ler uma pergunta e estar a pensar, falta aqui qualquer coisa que não está bem. Por mais que eu faça revisões aqui no enunciado, isso não acontece, como qualquer pessoa. Está bem? Ok, então posto isto, vamos ver para a nossa reta final, que é muito, muito breve. Não sei se repararam, se já alguém foi ao SWAY, mas há um capítulo que nós vamos saltar. Iríamos falar de algumas vias metabólicas que não têm a ver com o metabolismo energético, não cabe no tempo, portanto, demos tudo o que tinha mais diretamente a ver com a produção de energia. Ainda assim não demos tudo porque seria desejável, mas é o tempo que temos. E, portanto, agora a integração fica um bocadinho comprometida, porque não tendo dado tudo, há coisas que não podemos dizer quando falamos da integração do metabolismo. Portanto, eu optei aqui por uma versão mais simples, que é aqui apresentar algumas coisas que já sabemos, mas que importa recordar. O ATP é produzido com o objetivo de armazenar energia, porque o ATP é uma molécula que nós sabemos hidrolisar, e ao hidrolisar ele liberta a energia que está retida nas ligações entre os grupos fosfato, e essa energia pode ser usada. Então, as vias catabólicas permitem produzir ATP, as vias anabólicas consomem esse ATP, ok? Moeda universal, gostam os livros de dizer ali que moeda, entre aspas. O que é que sabemos mais? Sabemos então que para produzir ATP podemos e devemos oxidar glucose e também os outros açúcares, a frutose e a galactose, vimos que isso era possível, converter frutose e galactose em intermediários da glicólise, lembram-se? Podemos oxidar ácidos gordos, que resultam da hidrólise dos triglicéridos que nós temos armazenados. Não temos normalmente ácidos gordos livres nas células, então vamos ter que hidrolisar os triglicéridos e depois sim, esses ácidos gordos, se estão lembrados, vão entrar na mitocôndria, têm ali um problema de transporte, tem que se recorrer da carnitina e depois entra, e depois tem a beta-oxidação, que vimos nós, a beta-oxidação sozinha, em si, não produz ATP. O que ela produz é acetilcoenzima A, NADH e FADH2. Mas sabemos que depois podemos continuar essa oxidação, oxidando a acetilcoenzima A no ciclo de Krebs e levando os NADH e os FADH2 para a cadeia transportadora de eletrões e, portanto, depois produzir ATP por fosforilação oxidativa. E sim, o NADH e o FADH2 são tipicamente as formas reduzidas das coenzimas que nós utilizamos para captar os eletrões que são libertados durante as oxidações e depois levá-los para a cadeia transportadora de eletrões. O NADPH é outra coenzima importante. Já vimos que também pode ser usada em alguns processos oxidativos, ainda hoje falámos nisso na desaminação oxidativa, mas é geralmente utilizada nas vias de síntese. Não falámos muito sobre isso, porque não falámos de muitas sínteses. Se a memória não me falha, a única síntese que falámos foi da gluconeogênese e da síntese de glicogênio. Não falámos de síntese de ácidos gordos, por exemplo, onde sim é usado NADPH. Não falámos de síntese de colesterol, onde sim também é usado NADPH. Portanto, deixamos as vias anabólicas um bocadinho na gaveta e não podemos falar muito sobre elas. As biomoléculas são produzidas a partir de um conjunto limitado de unidades básicas. Também acabámos por ver que, afinal de contas, os compostos se modificam e dão origem a uns e a outros. Vimos que os ácidos gordos dão acetilcoenzima A, vimos que a glucose dá piruvato, depois dá acetilcoenzima A. Vimos hoje que, a partir dos aminoácidos, podemos produzir piruvato, podemos produzir glucose, podemos produzir acetilcoenzima A. Então,
As moléculas não são muitas, os intermediários do ciclo de Krebs, achávamos nós que eram tão importantes o ciclo de Krebs, afinal também são importantes no metabolismo dos aminoácidos. Então há esta forte interligação que, aliás, é visível nas cartas metabólicas, onde a gente percebe que há imensos pontos de contacto entre umas vias e outras. Depois, a compartimentação, ou compartimentalização, permite-nos, e vimos isso, por exemplo, quando comparamos a glicólise com a gluconeogênese, permite-nos perfeitamente regular duas vias metabólicas que têm objetivos opostos. Não queremos que duas vias que têm objetivos opostos aconteçam em simultâneo, não faz sentido. Então, o facto delas acontecerem em compartimentos celulares diferentes, por exemplo, uma no citoplasma, a outra dentro da mitocôndria, vai ajudar-nos a regular e vai ajudar a célula a, em cada momento, decidir quais são as vias que estão ativas e quais são as vias que vão estar inativas naquele momento. Está bem? Agora, esta imagem resume praticamente tudo aquilo que nós demos e mais um bocadinho. E assim, nós não vamos, obviamente, agora em 5 a 10 minutos, rever as vias metabólicas todas, mas, não é aqui, é aqui, o que eu fiz foi ir numerando as vias, e a sugestão que eu tenho para vocês é que, quando olharem para esta imagem, tentem, em cada número que aparece, perceber o que é que está aqui a acontecer e onde é que isto acontece. Vamos usar as primeiras como exemplo. Número 1. A glucose entra nas células. Como há transportadores. E dissemos que havia transportadores dependentes de insulina e independentes de insulina. Onde é que é a grande diferença que nós discutimos aqui? Não é a única, seguramente, se vocês lerem sobre o assunto. A grande diferença que nós discutimos aqui, o facto de no pâncreas os transportadores não serem dependentes de insulina, caso contrário, como é que eles sabiam que tinham que libertar a insulina, não é? O que é que acontece aqui? Glucose, síntese de glicogênio, verdade? Com tudo o que há para dizer sobre isso, também não acontece nas células todas. Onde é que nós produzimos glicogênio? Fígado, músculo esquelético e eventualmente no rim, está bem? Ao contrário, se temos glicogênio, podemos hidrolisá-lo nos momentos em que precisamos de glucose, certo? O que é que acontece, ou o que é que tem de acontecer aqui? Tem de acontecer a saída, e sabemos que para isto acontecer, nós normalmente temos a glucose dentro das células na forma de glucose 6-fosfato, e que ela só sai se nós conseguirmos tirar de lá o fosfato. E isso acontece onde? Só no fígado e no rim. São os dois órgãos que têm glucose 6-fosfatase. Enquanto que, ao contrário, a entrada da glucose nas células dá origem, quase imediata, à produção de glucose 6-fosfato. Porquê? Porque todas as células têm as quinases necessárias para fosforizar a glucose, a hexoquinase ou glucoquinase, no caso do fígado, que são moléculas que, ao fosforilarem a glucose na posição 6, impedem que elas voltem a sair. Ok? E depois, podíamos ir por aqui fora. Glucose dá piruvato de glicólise, piruvato original lactato acontece sempre? Não acontece sempre. Quando é que acontece? Quando eu tenho pouco oxigênio nos músculos ou quando tenho órgãos que não têm, células que não têm mitocôndria. O piruvato a entrar para dentro da mitocôndria, também há ali um transportador específico e há uma reação muito concreta que depois transforma esse piruvato em acetilcoenzima A. Aqui temos o piruvato então original de acetilcoenzima A que reage com o oxaloacetato, portanto aqui o número 8 será o quê? Será o ciclo de Krebs. O número 9 aparece em dois sítios, aqui em cima e aqui. Este ETC é a nossa cadeia transportadora de eletrões, em estrangeiro. Elétron, coisa, a ver? Então o que é que nós vemos aqui? O que é que entra? Entra NADH e FADH2, o que é que sai? NAD mais e FAD, NAD mais e FAD. Então, o que é que temos? As coenzimas reduzidas a trazerem os eletrões e a ficarem oxidadas. E porquê é que elas têm de ficar oxidadas? Para poderem voltar para as vias de oxidação, voltar a captar eletrões e andam ali também. Feitas tontas do toma lá eletrões, está cá mais eletrões. A ver a ideia? A 10, temos o piruvato a originar glucose, é o quê? Gluconeogênese, lembram-se?
Aonde? O que é que temos agora aqui? Lipoproteínas transportadoras. Já lembrem-se. Quilomicra, LDL, VLDL, HDL, para cá se lembrar a diferença entre umas coisas e outras. Quando cá entram, quando são utilizados os triglicéridos que estão a ser transportados, obtemos ácidos gordos. Claro que quando precisamos transportar lípidos, ao contrário, os lípidos são aglomerados nas lipoproteínas e, portanto, não esquecer, lípidos que são lípidos são transportados no sangue maioritariamente ou quase exclusivamente na forma de transportadores, de lipoproteínas transportadoras, sim? Sendo diferentes as que se produzem no intestino, as que se produzem no fígado e as que se produzem no resto das células, sim? O que é que sabemos mais? Isto é a reação contrária, foi o que acabámos de dizer. O que é que sabemos fazer com os ácidos gordos? Transformá-los em acil com a enzima A. Lembrem-se a diferença entre acil e acetil, por favor. E depois, esse acil com a enzima A vem para a mitocôndria, vai originar aqui acetil com a enzima A, já agora um passo atrás. Esta reação 14 é o quê? Se eu tenho um acil com a enzima A dentro da mitocôndria, vou obter acetil com a enzima A. Que reação é essa? Ou que via metabólica é essa? Beta-oxidação, ok? Depois sei que posso ter situações, é sempre, não é sempre, é em todo o lado, não é em todo o lado, é só no fígado. Posso ter um excesso de acetil com a enzima A que dá origem a corpos tónicos, cetogênese, lembram-se? Atenção, quais são as condições que levam à formação de corpos tónicos. E, posto isto, 15. Vocês, se olharem com alguma atenção, percebem que há aqui uma zona que não tem números, e que não tem números porque é nós estarmos a usar aqui, neste caso, o citrato, que vem da mitocôndria cá para fora, que vai originar a acetilcoenzima A e que vai originar ácidos gordos. Não falámos sobre isto, não demos síntese de ácidos gordos, quando tudo dela acontece, está bem? Então, o que é que eu sugiro para quem achar que é boa ideia? Quem não achar que é boa ideia pode dizer assim, passou-se, não vou fazer isto nem morto, ou nem morta, que é pegar nestes números e organizar as ideias. Então, em cada número, qual é a via metabólica ou qual é a reação? Aquelas setas nem sempre correspondem a uma via metabólica. Aliás, até podem não corresponder exatamente a uma reação, não se esqueçam cá os transportes também. Onde é que acontece? E o onde é sempre que tipo de células ou que local dentro das células. Já sabemos, coisas no citoplasma, coisas na membrana celular, coisas na membrana da mitocôndria, coisas dentro da mitocôndria, sítios diferentes dentro da célula. Coisas que só acontecem exclusivamente no fígado, coisas que acontecem no fígado, no rim, outras no fígado, no rim, no músculo e outras em todas as células. Então, distinguir as coisas umas das outras. Substratos e produtos. Pode ser um ou pode ser mais do que um. A hexoquinase é uma reação, catalisa uma reação, é a enzima que catalisa uma reação, que transforma glucose em glucose sem fosfato. Então, se vocês quiserem sistematizar as ideias de alguma maneira e rever de alguma maneira as vias metabólicas, podem tentar fazer uma coisinha deste género. Já sabem que eu sou um bocadinho fanática por tabelas, portanto isto para mim resulta, para vocês pode não resultar de todo, podem resultar de outra maneira qualquer. A continuação seria, ok, se não é uma reação só, qual é que é a enzima? Então, podemos até mudar e dizer assim, ok, aqui a reação é fosforilação da glucose. Vamos mudar. Se calhar é a melhor maneira até de fazer isto. Então vamos dizer aqui, vamos escrever fosforilação da glucose. Vou ter lembrar disto mais cedo, mas lembrei-me agora a pular, não tenho tempo. Vamos para o outro, vamos por aqui e vamos dizer então aqui que a enzima é a hexoquinase. E assim até fica mais correto. Não é isso que eu quero. É aqui. Ok. Então, vou projetar outra vez. Ok? E depois,
E depois podem pensar, ok, então, sobre esta via metabólica, sobre esta reação, qual é que é o papel da insulina ou o papel do glucagon? Pode ativar ou pode inibir. Ou pode até não ter função nenhuma, não influenciar em nada. Ok? Então, se para aqueles 15 algarismos que aparecem naquela via metabólica, vocês fizerem mais ou menos este raciocínio, eventualmente ficam com um panorama geral, pelo menos daquilo que foi lecionado nas aulas. Ok? O que é que temos aqui? Aqui nós temos só, chamar a vossa atenção, que eu vou logo as duas imagens, para as três principais moléculas de que falámos sempre. Glucose 6-fosfato, piruvato, acetilcoenzima A. Reparem que aqui há coisas que vocês não deram. Vocês não falaram aqui disto, não falaram da síntese da ribose 5-fosfato. Era matéria que estava prevista, mas não foi dada. E aqui falaram da síntese de corpos tónicos, mas não falaram de colesterol. Da mesma maneira que aqui falaram de beta-oxidação, mas não falaram da síntese de ácidos gordos, ok? Mas o que estas imagens nos permitem ver é como é que estas três moléculas, que são as três moléculas centrais de todo o metabolismo energético, se relacionam umas com as outras e com os outros nutrientes ou com os outros intermediários metabólicos com que nos fomos cruzando ao longo do tempo. Está bem? Então é uma análise idêntica à da outra imagem, ok? Cada uma destas setas, a que via metabólica ou a que tipo de reação é que isto corresponde. Pode ser? Por exemplo, aqui foi aquilo que falámos hoje. Transaminação e desaminação. Da alanina para o piruvato. Ou então posso pegar no piruvato e adicionar um amina e ele será alanina. Está bem? Por fim, queria só falar, só relembrar-vos isto que nós também fomos falando ao longo do tempo, que são estes ciclos de saciedade de fome. E falar aqui na questão da fome. Nós a esta hora já estamos todos com fome? Não, nós a esta hora já estamos todos com vontade de comer. Fome, no sentido mais estrito da palavra, é o que acontece às pessoas que não têm acesso à comida e que, portanto, estão num jejum prolongado e involuntário. Têm muito menos acesso à comida. E não têm, uns porque não têm de todo acesso à comida pela condição em que vivem, outros porque já são idosos e se esquecem de comer, não têm apetite, não têm paciência para fazer comida porque vivem sozinhos e etc, etc. E outros porque decidem fazer greve de fome. Só por isso. Nós temos o hábito em português de dizer estou com fome. Então, aqui, atenção que estes estados de jejum, ou este ciclo de saciedade, fome, atenção aqui ao significado que damos à palavra fome. Saciedade, suponho que toda a gente também sabe o que é que quer dizer, que é quando eu me sinto satisfeito, não é? Nós temos mecanismos que há um momento em que a gente está a comer e diz já não quer mais, já não quero, já estou bem, não preciso comer mais. Mas às vezes já estamos bem, mas continuamos a comer só por está bom. Mas isto é importante. Então nós vamos ter um estado de absorção. Vocês já ouviram falar do termo pós-prandial? Em algum lado? Pós-prandial significa depois de uma refeição. Okay? É exatamente o que lá está escrito. Depois de uma refeição. Então, durante esse período, nós estamos a fazer o quê? Ingerimos a refeição, vamos entrar no processo de digestão e absorção dos nutrientes. Então, durante esse período pós-prandial, nós estamos em estado de absorção, porque estamos a absorver os nutrientes que resultaram dessa refeição. Quando isso acaba, o que é que ficamos? Ficamos num estado de pós-absorção, acabei de absorver, que corresponde a um estado pré-prandial, ou seja, estou pronto para a refeição seguinte, estou antes da refeição seguinte. Quando é que este ciclo é ligeiramente diferente? Depois do jejum noturno, em que o estado de absorção é diferente, em que o ajuste metabólico é ligeiramente diferente, também não temos tempo de discutir as diferenças, mas é diferente eu estar 3, 4 horas sem comer, ou até 5, entre o almoço e o jantar, por exemplo, ou eu estar do jantar até ao pequeno almoço no dia seguinte. Porque para algumas pessoas o pequeno almoço não é quando se levanta, é meio da manhã, ou até há gente que não dá um pequeno almoço que só vai almoçar. Então aí o ajuste metabólico é completamente diferente, porque quanto maior for o jejum noturno, mais reservas se gasta, nomeadamente de glicogênio, e dependendo da reserva que temos, podemos esgotá-la. Portanto, quando comemos a primeira refeição depois do jejum noturno,
Não é, bora lá nutrientes que é bom, não. A primeira coisa que o organismo faz é repor as reservas que gastou. Então, nós isto chega porque pronto, agora já comi qualquer coisa, já tenho energia. Atenção, o já comi qualquer coisa pode ser eu comi o suficiente para o meu fígado estar a tentar repor as reservas de glicogênio que gastou. Ok? Então, claro que isto varia muito de pessoa para pessoa, mas aqui, em todas as situações, o objetivo é manter o nível plasmático de glicose. E voltar a dizer uma coisa que não sei se já vos disse, mas acho que sim, que é nós temos uma quantidade, e é diferente se a pessoa agora esteja ali num intervalo mais ou menos idêntico, de glucose sanguínea, de glicemia, neste caso expressa em miligramas por 100 ml de sangue, que é considerado normal. Acima disto começamos a estar em hiperglicemia, abaixo disto estamos em hipoglicemia. À medida que chegamos aqui do 90 até aos 60, vamos começando a estar em hipoglicemia. Repara que o vermelho intensifica-se e a partir dos 40 temos mesmo um traço vermelho. Cuidado com o que dizemos às pessoas enquanto estamos a ficar no bracinho às pessoas, pode ser. Especialmente se são as pessoas diabéticas ou são pessoas que já estão com valores de glicemia alto, de não lhes dizermos que precisamos baixar este açúcar no sangue, está muito alto. Normalmente fala-se mais alto que achamos sempre que os velhinhos são todos surdos. Ou até mesmo quem não é velhinho, mas é diabético também é surdo, não é verdade? Mas as pessoas gostam de falar nos índios, não façam isso, que é horrível. Este açúcarzinho no sangue está muito altinho, temos que baixar este valorzinho. Não. Atenção a como é que se diz isto, porque há pessoas que acreditam muito nas pessoas de bata branca. O que é que eu quero dizer com isto? É para baixar. Então bora lá baixar. E vão fazer um sacrifício tremendo para baixar, para mostrarem que são muito bem comportados. Depois baixam. E vão baixando. E vão baixando. A boca é para lá. Não é? Então, cuidado que o baixar é atingir valores normais. Não é baixar por ali abaixo até tentar chegar a zero. Nós temos de ter sempre glucose circular. Então, cuidado com as mensagens quando chegar à altura de comunicarem com as pessoas. Eu tenho sempre de dizer isto porque sei que há situações em que acontecem mesmo estas coisas. As pessoas fazem um sacrifício tremendo para cumprir aquilo que dizem. Depois há as outras. A gente diz as coisas e fazem tudo ao contrário, não se pode borrifar. Mas aquelas que levam muito a sério, é preciso ter algum cuidado com isso. Ok, estas duas imagens podem ser um bocadinho assustadoras. É o que acontece no fígado e nos outros órgãos. Reparem que aqui estamos numa situação de absorção de insulina. E é para vocês verem como é que todos os órgãos comunicam. E se compararem as duas imagens, vão perceber que a maior parte das células estão em sentido contrário. Se eu estou num estado de absorção, eu tenho glucose, vou fazer glicogênio. Se eu estou em pós-absorção, eu vou pegar o glicogênio e produzir glucose. Então, se vocês derem ao trabalho de dedicar aqui 5 minutos a estas imagens, veem que há aqui coisas que se invertem completamente e, portanto, é isso que nos acontece diariamente ao longo do dia. Comemos, temos um estado fisiológico, passado 3, 4, 5 horas de termos comido, estamos no estado oposto e o nosso fígado e os nossos órgãos vão se ajustando a estes ciclos ao longo do dia, está bem? E agora sim é mais ou menos a despedida. Portanto, temos encontro marcado sexta-feira para o teste prático, sábado para o teste teórico. Quem por alguma razão não vai a algum destes momentos da avaliação, temos encontro marcado um bocadinho lá mais à frente, na certeza, porém, que gostava muito que registassem que, se houver dúvidas na preparação dos exames, seja ele época normal ou curso, eu continuo disponível para explicar dúvidas, ok? Portanto,